Leitura do livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Capítulo 1, que fala da violência neural. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Graças às técnicas imunológicas, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtornos de déficit de atenção, como síndrome de hiperatividade, TDAH, o transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, SB, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica que tenha a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. O século passado foi uma época imunológica. Tratava-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio e estranho. Mesmo a Guerra Fria seguia um esquema imunológico. O próprio paradigma imunológico do século passado foi integralmente dominado pelo vocabulário dessa guerra, por um dispositivo francamente militar. A ação imunológica é definida como ataque e defesa. Nesse dispositivo, que ultrapassou o campo biológico, adentrando no campo em todo o âmbito social, ali foi inscrita uma cegueira, cegueira pela defesa, afasta-se tudo que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude da sua alteridade. Nestes últimos tempos, têm surgido diversos discursos sociais que se servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos. Todavia, a atualidade do discurso imunológico não pode ser interpretada como sinal de que uma organização da sociedade de hoje seria uma época mais imunológica do que qualquer outra. O fato de um paradigma de ser erigido propriamente como objeto da reflexão muitas vezes é sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, já desde algum tempo, vai se delineando uma mudança de paradigma. O fim da Guerra Fria ocorreu precisamente no curso dessa mudança de paradigma. Hoje, a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológica. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é a categoria funcional fundamental da imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. A diferença pós-imunológica, sim, a diferença pós-moderna, já não faz adoecer. Em nível imunológico, ela é o mesmo. Falta a diferença, de certo modo, o aguilhão da estranheza que provocaria uma violenta reação imunológica. Também a estranheza se neutraliza numa forma de consumo. O estranho cede lugar ao exótico. O tourist viaja para visitá-lo. O turista, ou o consumidor, já não é mais um sujeito imunológico. Dessa forma, também, Roberto Esposito coloca uma falsa hipótese da base da sua teoria da immunitas, ao afirmar: em qualquer dia do último ano, podemos ler o relato nos jornais, talvez até na mesma página, a respeito de diversos acontecimentos. O que tem em comum entre esses fenômenos, como a luta contra o surto de uma nova epidemia, a resistência contra o pedido de extradição de um chefe de Estado estrangeiro, acusado de violação dos direitos humanos, o reforço das barreiras contra a imigração ilegal e as estratégias para neutralizar os ataques de um vírus de computador mais recente. Nada na medida do que os interpretamos dentro de os respectivos âmbitos separados entre si, como a medicina, o direito, a política social, a tecnologia da informática. Mas isso se modifica quando nos referimos a uma categoria interpretativa, cuja especificidade mais própria consiste na capacidade de cruzar transversalmente aquelas linguagens particulares, referindo-nos ao mesmo
horizonte de sentido. Como fica evidente já a partir do título desse volume, eu proponho essa categoria como sendo a categoria da imunização. Os acontecimentos descritos acima, independente da sua desigualdade lexical, podem ser todos reduzidos a uma reação de proteção contra um risco. Nenhum dos acontecimentos mencionados por Exposito aponta para o fato de que nos encontramos em meio a uma época imunológica, talvez também assim chamamos imigrante. Hoje em dia já não é mais imunologicamente um outro, não é um estrangeiro, em sentido enfático, que representaria um perigo real ou alguém que nos causasse medo. Imigrantes são vistos mais como um peso do que como uma ameaça. Também o problema do vírus do computador já não tem mais tanto impacto social. Não é por acaso, então, que em sua análise imunológica, Exposito não se volta para os problemas da atualidade, mas exclusivamente a objetos do passado. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunorreação atuaria contrapondo-se ao processo de suspensão de barreiras. O mundo, organizando imunologicamente, possui uma topologia específica. É marcado por barreiras, passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros. Essas impedem o processo de troca e de intercâmbio. A promiscuidade geral, que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida, e a falta da alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a hibridização, que domina não apenas o atual discurso teorético, cultural, mas também o sentimento de que se tem hoje em dia da vida, é diametralmente contrária, precisamente, à imunização. A hiperestesia imunológica não admite qualquer hibridização. A dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe. Quando não consegue, de seu lado, negar aquele, a autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Também a profilaxia imunológica, portanto, a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro para provocar uma imunorreação. Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro, ele mesmo. Deliberadamente, faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade, não apenas do outro, do estranho, mas também do igual. Baudrillard aponta claramente que essa violência da positividade, quando escreve sobre o igual, quem vive do igual também perece pelo igual. Baudrillard fala igualmente da obesidade de todos os sistemas atuais, do sistema de informação, do sistema de comunicação e do sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura, mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual, a partir das perspectivas imunológicas, e essa é a debilidade de sua teoria. Não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em tempos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. A comunicação generalizada, a superinformação ameaçam todas as formas humanas de defesa. Num sistema onde domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. A defesa imunológica volta-se sempre contra o outro, ou o estranho, em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não se faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. Temos de distinguir entre rejeição imunológica e não imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual, um exagero de positividade. Ali não há participação de nenhuma negatividade. Ela tampouco é uma exclusão.
que pressupõe um espaço interno imunológico. A rejeição imunológica se dá, ao contrário, independentemente do quanto, pois é uma reação à negatividade do outro. O sujeito imunológico rejeita o outro, com sua interioridade, o exclui, mesmo que exista uma quantidade mínima dele. A violência da positividade, que resulta na superprodução, superdesempenho, supercomunicação, já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição, frente ao excesso da positividade, não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal, digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão, o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada na refutação argumentativa, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim ele descreve. É uma violência viral, aquela da rede do virtual, uma violência de aniquilação suave, uma violência genética e de comunicação, uma violência do consenso. Essa violência é viral no sentido de não operar diretamente através da infecção, reação em cadeia ou eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade, precisamente como células cancerígenas através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como um lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. No estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente o inimigo toma a forma viral. O quarto estágio toma a forma de um vírus. Esse se move praticamente na quarta dimensão. É mais difícil defender-se do vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Surge um inimigo fantasma que se estende sobre todo o planeta, como um vírus, que em geral se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas e buscam minar o sistema a partir do interior. Baudrillard apresenta o terrorismo como principal figura da violência viral e consequência de uma revolta do singular frente ao global. Mesmo em forma viral, a inimizade cega o esquema imunológico. O vírus inimigo penetra no sistema, que funciona como sistema imunológico e repele o invasor viral. Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que a violência viral. Habita o espaço livre da negatividade do igual, onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e o amigo, interior e exterior, ou entre o próprio estranho. A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. Aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Esse se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho, no sentido imunológico. A medusa é, quiçá, o outro imunológico em sua forma extrema. Constitui uma alteridade radical que nem sequer se pode olhar nem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa a toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva. Por isso, é inacessível a uma percepção direta. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior-exterior ou de próprio outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema,
não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou burnout. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH e o burnout apontam para o excesso de positividade. O burnout é a queima do eu por superaquecimento, devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Vamos lá. Aqui ele menciona. Deixa-me ver. Bem, não. Então daqui a gente pode seguir para o capítulo 2. Ele menciona aqui o pensamento de Heidegger, que aponta um teor imunológico, assim se rechaça decididamente o igual e lhe contrapõe o mesmo. Contrariamente ao igual, o mesmo possui uma interioridade na qual repousa toda e qualquer reação imunológica. O capítulo 2 se chama Além da Sociedade Disciplinar e seguirá no próximo vídeo.